Olá, ouvintes! Começa mais um Conversa Criminal, o seu podcast sobre ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista, e hoje, dando sequência a um episódio anterior que tratamos sobre a violência policial, vamos aqui mais uma vez tratar desse assunto, mas pela perspectiva do sistema interamericano de direitos humanos, né? Como esses casos chegam até lá, como funciona esse sistema. E para isso aqui conto com a presença mais uma vez do professor Portela e da professora Helena de Souza Rocha. E para começar aqui nosso episódio, peço que gentilmente nossos convidados puderem se apresentar para a nossa audiência, contar um pouco da sua trajetória, sua relação aí com o tema. Por favor, fique à vontade e podemos até começar aí com a professora Helena. Por favor, fique à vontade, professora. Como vai? Tudo bem? Oi, Augusto, tudo bem? Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Hoje estou como co-diretora do Programa para o Brasil Ícone Sul, do Centro pela Justiça e Direito Internacional, CEGIL, que é uma organização não governamental internacional, que atua principalmente com litígio de casos no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é o objeto da nossa conversa hoje. Antes de ser co-diretora, eu fui advogada por muitos anos também dessa organização, mas também atuei em outros espaços, na advocacia, como consultora de organismos internacionais, enfim, há 20 anos ou mais tenho trabalhando com essas temáticas e acompanhando essas discussões. Então, fico muito feliz da gente estar aqui discutindo e na companhia do Portela, que é um amigo, e eu gosto de ter a desculpa da gente se reencontrar, mesmo que virtualmente. Olá, então estou aqui de novo, o pessoal aí já me conhece, né? Eu sou José Carlos Portela Júnior, advogado criminalista, professor de Direito e também militante de Direitos Humanos. E é um prazer estar aqui de novo, Augusto, ainda mais para tratar de um tema que é um tema de bastante interesse meu, né, que é a questão da violência policial, e também por estar aí junto com a Helena, que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, uma amiga já, a gente já fez vários eventos juntos no passado, fazia tempo que a gente não se encontrava, então é um prazer poder ouvi-la e poder estar aqui junto no podcast. Muito obrigado por essa oportunidade, Augusto. Eu que agradeço pela presença dos convidados e já lanço aqui o primeiro tópico da nossa conversa, que é o próprio Sistema Interamericano de Direitos Humanos, né? Aqui na nossa audiência temos, além de profissionais, operadores do direito, temos aqui estudantes, né? Fazem parte da nossa audiência. Então, se os convidados puderem expor o que é o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, como funciona, em linhas gerais, só para que o nosso ouvinte tenha aí essa dimensão, né, sobre o tema. A gente chama de Sistema Interamericano de Direitos Humanos, né, um sistema que é composto pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que são dois órgãos da Organização dos Estados Americanos, né, do que que é conhecida como a OEA, que eu falo que é a nossa ONU regional com menos, talvez, funções e um pouco mais frágil do que a ONU, mas que para a gente, e principalmente para a defesa de direitos humanos, talvez seja um dos espaços mais importantes para a gente buscar justiça quando essa justiça é denegada dentro dos nossos países, né? Então, é um sistema que funciona de duas formas. A comissão, ela tem competência para analisar casos de todos os países que são membros da OEA, né? Então, ela tem uma competência um pouco mais ampla, e casos que denunciem violações a direitos humanos, né? Então, ela começa a atuar antes da corte, inclusive, começa a atuar nos anos 60 e se destaca justamente naquele momento em revelar algumas das graves violações que estavam ocorrendo em alguns dos países durante as várias ditaduras que nós tivemos no nosso continente. A corte, ela surge um pouco mais tarde, e ela tem uma jurisdição um pouco mais restrita, né? Ela só vai funcionar para aqueles países que reconhecem a sua jurisdição e com base na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica.
O Brasil só reconhece a jurisdição da Corte em 1998, né? Então é a partir desse momento que começam a chegar alguns casos, né, denunciados contra o Brasil até a Corte, né? Acho que é importante falar que, apesar das decisões dos dois órgãos serem obrigatórias para os estados, existe uma resposta diferenciada por parte do Estado brasileiro se um caso é da comissão ou se o caso é da Corte, né? Os casos são tratados de forma distinta, mas os dois espaços são de igual importância. Hoje é difícil de ter um caso que fique na comissão e que não chegue até a Corte, por isso que a gente tem tido, eu acho que os últimos 2 anos, por outras questões também, mas os últimos 2 anos tiveram um grande volume de casos contra o Brasil na Corte Interamericana, com decisões muito importantes que avançaram muito em matéria de proteção de direitos. Eu acho importante dizer, e é algo que eu sempre falo, né, quando sou chamado para dar palestras ou em aula, é que parece algo tão distante, né, o sistema interamericano, para muita gente, como algo, fica, né, direito internacional tão difícil, mas o Estado brasileiro tem sido um cliente bem frequente, né, no sistema interamericano. As pessoas têm acessado mais o sistema nos últimos anos, né, e é uma variedade de casos que envolvem violências e violações de direitos humanos, que vão desde questões atinentes ao machismo estrutural, passando por a questão dos quilombolas, né? Inclusive hoje o Brasil foi sentenciado, né, Helena, saiu uma sentença aí do caso da base de Alcântara, que violou os direitos das comunidades quilombolas no Maranhão, passando aí por questões de trabalho escravo e violência policial, né? Então, só para citar alguns exemplos de causas que estão aí no radar da Corte, tanto da Comissão como também da Corte Interamericana. E, especificamente no caso aqui da questão criminal, né, uma vez que nós estamos falando aqui no podcast, que é a conversa criminal, né, a gente tem percebido uma tensão, né, cada vez maior dos operadores de direito na área criminal para as questões atinentes dessa área penal, que estão aí no âmbito da Comissão e da Corte Interamericana, né? Citando jurisprudência da Corte, ou ora usando até do Pacto de São José da Costa Rica nos tribunais internos, né, para pleitear direitos dos seus assistidos, né, os advogados, até mesmo promotores, enfim, até juízes citando esse instrumento, né, jurídico. Então, não é algo distante, fica lá, só para alguns scholars, né, alguns experts e tal, isso não reverbera aqui. E aí a gente vai conversar agora mais na sequência sobre os casos específicos, aí a Helena vai poder abordar com maior precisão, mas a gente tem reflexos muito importantes para o direito nacional, para as instituições, né, para a reforma das instituições no âmbito nacional. Isso que o Portela disse é extremamente importante, né? Porque eu venho de uma parcela pequena que atua diretamente no litígio, mas eu acho que, né, quando perguntar, mas para que isso tudo? Né? E hoje eu falo que essas decisões, na verdade, elas complementam todas as discussões que a gente tem tido no âmbito interno sobre conteúdo de direitos. Né? Então, é importante conhecer não só, e daí vou fazer um chamado para além dos casos, né? Hoje a gente está falando, eu falei especificamente de casos que chegam até a comissão e a corte, mas além dos casos, a gente tem relatórios que são realizados pela comissão sobre diversos temas que estabelecem qual que é o conteúdo de direitos que estão previstos no Pacto de São José da Costa Rica. A gente tem e daí, sendo do sistema interamericano, dentro das Nações Unidas, diretrizes que são importantíssimas, inclusive no campo criminal, e mais importantes até no campo criminal, né, de enfrentamento à tortura, da forma de como que se deve dar a coleta de provas. Então,
Na verdade, eu falo que existe uma simbiose entre o sistema internacional e o sistema interno. Eles se retroalimentam. O direito internacional, ele funciona porque o direito interno tem falhas, ele vai se aperfeiçoando a partir da identificação dessas falhas, a necessidade de responder a elas de uma forma que proteja o direito das pessoas, e, ao mesmo tempo, né, isso depois é incorporado no direito interno, ampliando o conteúdo de direitos, né, estabelecendo políticas públicas, mudando normativas. Então, eu acho que é importantíssimo que a gente não coloque isso como uma atividade de poucos de poder litigar, porque, na verdade, conhecer sistema interamericano, conhecer decisões, conhecer relatórios, diretrizes, também aperfeiçoa o trabalho de quem está, na prática, atuando, né, no dia a dia também dentro dos países. Como do principal tema, né, ou pelo menos um dos tópicos mais fortes, vamos chamar assim, daquele episódio que o Portela participou a respeito da violência policial, é justamente a chancela do Estado a práticas, né, de violência policial. Então, por exemplo, mesmo ali desde a fase do inquérito policial, da investigação, não ter ali uma investigação, né, que realmente apure os fatos, faça um exame pericial bem feito. Muitas vezes o Ministério Público não realiza a denúncia de um policial que muitas vezes cometeu ali um homicídio, né, por um abuso, né, no exercício de sua função pública, ou mesmo o judiciário que acaba, né, rejeitando a denúncia, ou mesmo mantendo, absolvendo, né, esses policiais. Então vemos que isso, para nós, né, operadores do direito, é algo assim muito claro que esse é um problema do nosso sistema, né? Há sim uma certa chancela do nosso sistema. E para que chegue, né, esse órgão internacional, naturalmente ele tem que passar, né, pelas nossas instâncias aqui internas, né, da jurisdição brasileira, para que possa chegar, né, nesse sistema internacional. E houve até alguns casos em que, em razão de violência policial, o Estado brasileiro foi condenado, né? Um caso que me vem à memória é o massacre que teve de militantes sem terra aqui no estado do Paraná, que, acho que, salvo engano, até aquela operação foi comandada, acho que pelo então Major Valdir Copete Neves, da PM Paraná, que ele é um personagem, inclusive, que está no caso Evandro. Ele é citado na época do caso Evandro. Ele era capitão do Grupo Águia, da Polícia Militar, e ele, segundo que consta ali da série, ele promoveu a tortura daquelas pessoas no caso Evandro. Então, já puxando essa questão, como é que vocês enxergam, assim, tem, digamos, essa corroboração do Estado brasileiro para essa violência policial, mas aí, quando chega nesses órgãos, né, internacionais de direitos humanos, como é que já muda a história? O que vocês sentem pela pesquisa ou eventualmente pela atuação? Qual que é a percepção de vocês da violência policial nesses órgãos internacionais? Bom, eu acho que a gente percebe, e isso nós trabalhamos naquele episódio, né, Augusto, sobre violência policial, nós falamos de todas essas questões institucionais, legais, culturais, que fomentam a violência policial. E como o Estado brasileiro se posiciona em relação a essas questões, né? Que na maioria das vezes nós sabemos que a posição do Estado brasileiro, em todas as suas instâncias, seja do Executivo, Judiciário, do Legislativo, do Ministério Público, das polícias, é sempre de leniência, para falar o mínimo, né? Quando não muito também uma posição ativa de fomento, né? De incentivo à violência policial, citando aí, por exemplo, o caso de São Paulo, né? Só para citar um exemplo, do Tarcísio de Freitas, com as operações ali da Baixada Santista, da Operação Escudo, Operação Verão, né? Um banho de sangue, fomentada pelo próprio governo do Estado, a partir de discursos, incentivos aos policiais que matam, com condecorações, honrarias, dinheiro, tudo mais. Bom, então a gente percebe que existem essas questões internas e nós, por exemplo, agora eu vou falar da perspectiva do direito de quem trabalha no plano interno, depois a Helena vem e fala como que isso vai chegar no sistema interamericano. Nós vamos lidar com todas essas questões, né, como advogado,
trabalhando em prol de vítimas de violência policial, no caso eu atuo em casos assim, nós vamos ver que as agências de persecução vão se fechando para dar uma resposta a essa violência, que vem como um fomento ali do próprio Estado, né, ou com a sua leniência em relação a essas violências que ocorrem pelas forças de segurança, e aí isso vai estourar lá no sistema de justiça, e aí quando a vítima, né, vai pedir a justiça, o acesso à justiça é negado. É negado de que maneira? Através daquilo que nós trabalhamos no episódio da violência policial, com discursos, retóricas que justificam a violência policial. Por exemplo, do chamados tais confrontos, né? Sempre nós vamos ver lá a ideia de que a polícia agiu em legítima defesa, porque houve um confronto. E aí, quando a gente vai investigar melhor, vamos ver que esse confronto não existiu, ou pelo menos há uma grande dúvida sobre a versão apresentada pelos policiais. Só que acaba que essas agências elas se fecham, né, em torno dessa ideia de justificação da violência policial e acabam avalizando essa violência a partir das suas práticas, da forma como coletam ou deixam de coletar provas, né, a forma como ouvem as testemunhas, a forma como a palavra dos policiais ela é sopesada, né, com maior credibilidade do que a palavra de outras testemunhas de pessoas civis que podem colaborar ali para a investigação e acabam sendo tidas como pessoas interessadas ou parciais, cujo depoimento não vale nada. Então, tudo isso vai estourar na violência, numa segunda violência, né, numa segunda vitimização. A primeira vitimização é a violência das forças de segurança contra o cidadão, seja através de tortura, morte, estupro, entre outras violências, desaparecimento forçado e tal. E a segunda vitimização é quando eu não tenho acesso à justiça. E aí que entra a questão do sistema interamericano, que aí eu passo a bola para a Helena para ela poder dizer como que isso chega no sistema interamericano, né? Existem critérios, né, para admissibilidade de um caso, e aí a Helena pode nos trazer essas questões aí com maior precisão. Perfeito, Portela. Não, isso é algo que o Augusto dizia, né, que os casos só chegam até o sistema interamericano depois de passarem pelo direito interno, né? Eu falo que às vezes essa é uma angústia de quem está trabalhando com violação de direitos, porque a gente, né, já sabe que em alguns casos ou em alguns temas o resultado que a gente vai ter, até porque toda a estrutura é contrária à preservação de direitos, que a gente vai ter um resultado negativo, mas mesmo assim, né, a ideia do direito internacional é que ele é complementar ao direito interno. Então, primeiro você esgota os recursos no âmbito interno, para depois você encaminhar esse caso para os sistemas internacionais. Tem exceções à regra de admissibilidade, mas hoje não é uma aula sobre procedimentos no sistema interamericano, né? A regra geral é que a gente esgote e depois encaminhe, com exceção de situações urgentes, né? Quando a gente tem situações de urgência e gravidade, é possível encaminhar o que a gente chama de medida cautelar para o sistema interamericano, que são situações que não precisam esgotar, né, recursos internos, porque entende-se que se o Estado não está dando uma resposta adequada a uma situação que está colocando em risco, ou vai colocar em risco, direitos fundamentais, em especial a vida e a integridade pessoal, né, nessas situações você pode acudir a um sistema internacional sem esgotar recurso interno. Vou dar um exemplo, né, de o que seriam situações como essa. Pessoas que estão ameaçadas, né, defensores de direitos humanos, advogados que estão ameaçados por causa, ou jornalistas, né, por causa do exercício do seu direito e pela defesa de direitos, e que o Estado não está garantindo a sua proteção, não está investigando as ameaças, que também é muito comum, então eles recorrem a um sistema internacional sem ter que passar por todo o sistema judicial interno. Mas, na grande parte dos casos, e daí isso que é interessante também a gente analisar nas sentenças que a gente tem, né, tanto na comissão quanto na corte, é que todas elas, 97% delas, vão falar sobre falhas do sistema de justiça
em garantir direitos. Né? Então, os direitos são violados, mas não são só os direitos que são violados. Normalmente, dentro, né, pensando em direito à vida, integridade, liberdade, o que seja. Além disso, a gente sempre tem uma violação de garantias e proteção judicial, né? Porque o nosso sistema de justiça falha com essas pessoas e é por isso que elas têm que buscar os sistemas internacionais. Então, quando eu comecei a falar de sistema no início, eu falava que quando você tem uma denegação de justiça que você vai acudir. Eu falo que o sistema interamericano, com todas as suas falhas, ainda é um marco de esperança, né, em termos de justiça, para quem não tem acesso a ela internamente. Né, e vai se referir justamente, então, a essa denegação e a questões que são estruturantes, eu acho, que do nosso sistema. Essa tem sido uma característica interessante do sistema interamericano, que é a não analisar um caso de forma isolada. É analisar como aquele caso se insere dentro de contextos de casos semelhantes àquele caso. Então, por exemplo, você falava do Antônio Tavares, que é o caso aqui do Paraná, né? Ele não vai analisar aquele caso isoladamente de outros casos, de outras situações que já são de conhecimento do sistema interamericano. A violência contra trabalhadores rurais no Brasil já é objeto de relatórios da comissão desde os anos 90. Né? Já se conhece essa situação desde os anos 80. Né? E quais os problemas, não só do uso desproporcional da força, mas também do problema nas investigações. A gente tem um outro caso sobre o MST no Paraná, que é o caso Escher, que veio 10, 15 anos atrás, mais eu acho, estou ficando velha, mas então, esse caso vai ser analisado dentro desse contexto, para a partir disso a gente conseguir analisar falhas que são estruturais dentro, né, dessa análise internacional, e a partir dessas falhas a gente também pensar não só em termos de determinação de violação, mas do que é necessário o Estado fazer para remediar essa violação, que é o que a gente chama dentro do direito internacional de direitos humanos de medidas de não repetição. Né? Você fazer esses espaços, a Corte Interamericana, a Comissão, determinar uma medida que o Estado deve adotar para casos como aquele não ocorrerem novamente. Né? Então, eu acho que essas sentenças vêm também recheadas desse contexto mais amplo, que muitas vezes a gente não tem, eu acho que essa é uma característica aqui no direito interno, a gente não tem de analisar um caso não como só um caso, ele é um caso que se insere dentro de uma situação. E eu diria, eu vou além da leniência do Portela e da chancela do Augusto e vou dizer que existe conivência do Estado, no mínimo, em relação à violência policial e à denegação de justiça, porque um caminha ao lado do outro. Então, essa questão que a Helena traz é muito importante, né? Essa questão de mostrar que aquela violência que está sendo analisada naquele caso, né? Por exemplo, o caso Antônio Tavares, caso Escher, ela é algo sistemática, né? Que envolve outras violências similares, enfim. E aí isso é o diferencial, né? Do sistema interamericano nesse sentido, porque daí a sentença ela vem com propostas de mudanças institucionais, né? Que vão para além daquele caso, não só indenizar os familiares ou a própria vítima, também envolve a indenização pecuniária e tal, mas vai para além, né? Mudanças legislativas, mudanças de políticas públicas, tudo isso vem nas sentenças. E aí a gente que é do criminal tem um mindset, né? Falando dessa expressão, que eu vejo uma dificuldade dos operadores da área criminal que estão muito atrelados a essa questão do caso individual, né? E não conseguem pensar nessa questão como o caso ele vai além daquela responsabilização individual, né? Ela envolve outras questões políticas, conjunturais e tal. Mas também outra questão que eu acho que também para os criminalistas é bem complicado é pensar que para nós, criminalistas, estamos acostumados, vamos dizer, com um sistema de justiça que não funciona, parece que as coisas vão funcionar, assim, que sempre foi assim, e nós lidamos com isso.
com as violências de todo tipo, com as garantias que nunca são respeitadas, com os tribunais que não permitem acesso à justiça. É algo que para nós está dentro já da normalidade, né? Aquela normalidade, a exceção que virou a regra. E aí eu lembro até um importante criminalista e professor que esteve como perito num caso recente na Corte Interamericana, perito indicado pelo Estado brasileiro, o caso Manuel Luiz da Silva, né? E esse professor, processo penal, ele foi lá e deu os esclarecimentos na corte, eu assisti, e me chamou muita atenção, porque ele dizia o seguinte: a demora no julgamento, eu não lembro quanto tempo foi para julgar, para ir para júri, no caso de um trabalhador rural, né? Foi assassinado, conflito agrário, e levou décadas para ir ao júri, não sei se 2 décadas, mais ou menos isso, e essa é uma das questões levantadas na corte. Isso é uma violação de direito, só esperar quase 2 julgamento, e o professor, como perito, ele dizendo assim: olha, mas era normal em 97, quando aconteceu o fato. Até entendo a questão que ele quis trazer ali. É o nosso processo penal. Nosso processo penal é moroso, ele permite uma série usando a expressão, chicanas para atrasar o julgamento, né? O CPP na época previa que a pessoa tinha que estar presente no júri pessoalmente, então se não tivesse presente o júri não saía. Isso acabou acontecendo no caso do Manuel Luiz. A carta precatória que era enviada levava não sei quantos meses para cumprir. Bom, para o perito ali que está falando, o professor, estava normal, mas para o sistema interamericano isso é um atestado de falência total. E é uma falência que viola um direito, as garantias judiciais que a Helena estava falando. Então, só queria trazer isso porque, para a gente trabalhar com criminal, Helena, eu percebo uma dificuldade de entender que o acesso à justiça, ele é mais do que eu estar num tribunal defendendo o meu direito, né? Ele envolve essas garantias de celeridade, de uma devida diligência, de investigação, que seja realmente efetiva. Daí tem toda a discussão, né? Será que a corte pode desconstituir a coisa julgada e dizer: olha, esse julgamento aqui foi uma fachada, foi uma farsa, né? Isso tudo veio no caso do Manuel Luiz da Silva, que eu achei bem interessante trazer, né? A gente foge um pouco aqui da violência policial, mas só para dizer que, para a gente, uma violência, às vezes, é algo muito mais escancarada do que o sistema interamericano enxerga, porque ele consegue enxergar de forma mais macro-institucionalizada aquela violência, ela está encalacrada no sistema de justiça, né, a ponto de fazer essas violências perpetuarem-se por décadas no Brasil, né? O que você fala é muito interessante, Portela, porque a gente sempre trabalha com diversas perícias nos casos que a gente litiga, e eu lembro agora recentemente, no caso do Gabriel Pimenta. O Gabriel Pimenta é um caso que a gente litigou sobre um defensor de direitos humanos, né, que foi assassinado no Pará nos anos 80. E o caso dele, a investigação criminal e o processo criminal só foi encerrado em 2006. Né, então, quase deu 21 anos, mais de 21 anos de processo. E como eu disse para vocês no início, né, a corte só pode se manifestar sobre 98 para frente. Então, a gente estava falando, na verdade, da demora no processo penal. Mas eu queria trazer elementos da investigação também. Uma das discussões que eu fazia com o perito antes era justamente isso, assim, não, mas a investigação foi feita de acordo com aquilo que é o normal, mas eu falei, mas para um defensor de direitos humanos não pode ser uma investigação normal. Um defensor de direitos humanos, você tem que analisar a atuação daquela pessoa e se aquele crime está relacionado à atuação dela para você ir atrás, não de quem matou, mas de quem mandou matar ou que tinha interesse que ele morresse. Né? E é isso, assim, às vezes porque são parâmetros que o direito internacional impõe para casos concretos, que algumas situações, é a mesma coisa com feminicídio, você não pode analisar um feminicídio somente a partir daquele crime, né? Você tem que analisar considerando que existe uma discriminação estrutural contra a mulher. Então, eu acho que é bem interessante isso que você fala e que é uma dificuldade que eu acho que realmente existe no direito penal e nos penalistas brasileiros, mas você sabe que teve uma coisa bem, nesse caso, especificamente do Gabriel Pimenta, né, o nosso perito, ele que essa não foi, né, a gente conversa muito, mas
eles têm total independência de decidir de uma forma ou outra e colocar outro parecer. Mas ele, na perícia dele, ele fala de construção da prescrição. Ele fala que a prescrição, no caso do Gabriel, ela foi construída porque ela foi ensejada pelos órgãos que atuavam, né, em nome do Estado e do Ministério Público e Judiciário, para que ela viesse a ocorrer. Né? Porque a prescrição ela deveria ser uma garantia de direito, mas naquele caso ela não era uma garantidora de direito, ela tinha sido uma construção para a impunidade. Então é bem interessante também como, né, esses diálogos, de novo falando do direito interno e do direito internacional. E falando de casos que passaram pelo sistema, né, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, até nos bastidores comentamos, né, rapidamente sobre o caso da favela Nova Brasília. Se vocês quiserem até comentar sobre esse caso e também trazer outros casos, né, de violência policial que chegaram até lá, por favor, fique à vontade. Eu queria começar falando, Augusto, que acho que a violência policial, ela é quase, eu não sei, sistêmica dentro da análise dos casos do Brasil e da situação de direitos humanos no Brasil pelo sistema interamericano. Né? A violência policial ela é analisada no contexto de conflito de terra, então a gente tem casos, né, muito antigos, Eldorado dos Carajás, as diversas chacinas que a gente tem de violência no campo, né, inclusive as que a gente mencionou aqui do Paraná, ela entra na discussão dos crimes da ditadura, ela entra na discussão da privação de liberdade, daí a gente pode falar em Carandiru, a gente pode falar nas diversas medidas cautelares e provisórias que chegaram até o sistema interamericano que falam, né, sobre as violências sistêmicas que ocorrem dentro do sistema de privação de liberdade brasileiro e que, inclusive, ajudam, de certa forma, essas medidas, né, ou essas conclusões dos sistemas internacionais ajudam ao STF concluir, né, pelo estado de coisas inconstitucional do nosso sistema carcerário. Mas, né, o Favela Nova Brasília é um caso que eu acho que daí se relaciona com o tema que vocês abordaram no último podcast, que era a violência urbana, né? Então, esse a gente tem menos, né? A gente tem alguns casos na Comissão Interamericana que falavam sobre algumas execuções pela polícia, mas na corte a gente tem 2 casos nesse contexto, que é o caso Favela Nova Brasília e o caso Castelinho de São Paulo, né? Acho que são os 2 casos, e são casos relativamente recentes, né? O Favela Nova Brasília, que é o primeiro, em 2017, né? Então a gente está falando, não é tão recente, talvez, para quem conhece, aqui para o sistema interamericano, isso ainda é recente, porque esses casos demoram muito tempo para chegar. Mas, para mim, eu vou falar do Favela Nova Brasília, depois, Portela, se quiser, fale um pouquinho de Castelinho também, porque o Nova Brasília eu conheço mais porque, né, eu atuei como advogada no caso, agora como diretora eu monitoro o cumprimento da sentença pelo Estado brasileiro. Mas o Favela Nova Brasília ele é um caso muito interessante porque ele trazia diversas discussões, né, dentro dessa lógica aqui, que a gente falou antes, de analisar aquela situação dentro de um contexto maior, e conseguiu reagir e estabelecer obrigações para o Estado em várias questões que, para mim, são fundamentais, todas elas descumpridas pelo Estado até hoje, né? Então, eu falo, a gente tem uma sentença há 8 anos que continua não sendo cumprida. Mas, falar um pouquinho do caso, só para quem não conhece, o caso da Favela Nova Brasília, foram 2 chacinas, em 1994 e 1995, na Favela Nova Brasília, que fica no Rio de Janeiro, né? E na primeira chacina, de 1994, foram 13 jovens e adolescentes que foram executados e 3 meninas que sofreram tortura sexual, adolescentes também. E na segunda chacina, né, mais 13 executados, numa operação que é interessante, porque normalmente quando a gente fala em violência policial, né, e nos casos que a comissão e a corte tinham falado antes, era cometida pela Polícia Militar, porque ela está diretamente
né, no enfrentamento, mas no caso da favela Nova Brasília era a Polícia Civil, e isso se diferencia de outros casos até com algumas das conclusões da corte. E as duas chacinas nunca foram investigadas, né? Começa com um erro, eu falo de nascimento, porque elas foram investigadas como autos de resistência. O auto de resistência, você não investiga a morte, né? Você investiga a vítima, a pessoa executada, para determinar qual é o seu antecedente e tentar justificar a sua morte. É isso que se faz no auto de resistência. E quando o caso chega à corte, já, né, quase 20 anos, mais de 20 anos depois, né, nunca tinha se passado do inquérito, né, em relação a essas mortes, e sequer tinha investigado a tortura sexual sofrida pelas 3 adolescentes, mesmo elas tendo sido as únicas que foram até a delegacia e prestaram declaração. Né? Então, aqui uma falha absurda, e não vou nem falar do sistema de justiça, vou falar, né, da investigação, e aqui é interessante, porque daí uma das questões mais contundentes que a corte fala nesse caso é a necessidade da autonomia na investigação. Como é que o órgão que comete a violação investiga? É que era a Polícia Civil. Quem investigou foi a mesma delegacia. Como que você vai investigar aquele crime que supostamente foi cometido por você mesmo? Né? E a corte fala justamente sobre isso, e coloca a necessidade, em casos de violência policial, de uma investigação realmente independente, né? Por um órgão que tenha independência e autonomia. Ela indica o Ministério Público como uma possibilidade, então, que em casos de violência policial, que a competência originária fosse do Ministério Público para, inclusive, conduzir as investigações, né, e assinala a necessidade não só da investigação independente, mas de perícia independente, porque a maior parte dos estados do Brasil, a polícia científica está vinculada à Secretaria de Segurança Pública, que, né, é a mesma estrutura das polícias que cometem as violações. Então, eu falo, ela é bastante... Foi um caso que a gente apresentou muitas perícias, né, de diversos especialistas que falavam sobre os problemas de investigação, mas ela impõe um desafio enorme no cumprimento, né, que é o que eu faço agora, porque você tem que mudar toda a estrutura de investigação do país a partir da determinação da corte. Augusto, não sei se quer me perguntar agora, é isso? Não, cara, depois... só um comentário só que eu quero fazer. Foi citada essa questão, né, até o Ministério Público, né, fazer nesses casos, né, em que a Polícia Civil, por exemplo, comete um abuso desse, um crime, né, daí a própria polícia vai investigar um crime que eventualmente um agente, né, da corporação cometeu. Para mim é muito lógico, assim, pelo menos o Ministério Público, na minha visão, tem o dever funcional de investigar isso, porque o Ministério Público, além de atuar como fiscal da ordem jurídica, né, fiscal da lei, ele também tem a função de controle externo das agências policiais, né? Então, penso um caso como esse, já teria que ser uma atribuição já do Ministério Público fazer, né, como a professora falou, uma investigação independente, perícia independente. Foi até uma questão dessa que o Portela, né, citou no outro programa, né, fazendo um link com o que a professora falou, que mesmo que seja um crime eventualmente cometido por um policial militar e sendo investigado pela polícia científica, né, que faz parte ali, né, da Polícia Civil, mas está dentro dessa estrutura, né, da Secretaria de Segurança, e está tudo relacionado, né, testaram que muitas vezes nos cargos de direção de polícia científica, eventualmente, né, tem militares, enfim, e realmente era uma atuação, uma crítica que eu deixo para o Ministério Público, né, o Ministério Público tinha que fazer isso, né. Também acho. E era nessa lógica que a gente provocava a corte a se manifestar, né, mas é muito difícil, né, e até hoje não tem. E eu lembro, teve uma cena que foi constrangedora, né? Se alguém quiser assistir cenas constrangedoras, tem que assistir uma audiência que a gente fez, deixa eu lembrar, acho que foi 2021, teve uma audiência de supervisão de sentença desse caso na Corte Interamericana,
E daí o CNMP, eu acho que estava participando, né, porque como tinha recomendações específicas ao Ministério Público, foi participar, e daí falaram que, por exemplo, no Rio de Janeiro, eles tinham criado um órgão, acho que não lembro o nome certinho, que supostamente atuaria na investigação em casos de operação policiais que tivessem vítimas. E daí ele foi perguntado, ele falou, a gente tem até 48 horas para determinar a atuação de alguém do Ministério Público na investigação. E daí é o questionamento da coisa assim, tá, e em 48 horas vocês fazem o quê com as provas que deveriam ter sido colhidas nessas 48 horas após o crime? Porque é isso, tem que ser de imediato, não é que você vai ter um núcleo dentro do Ministério Público que vai fazer o controle externo e vai acompanhar as investigações. Ele tem que fazer investigação. No momento em que se toma conhecimento de uma situação como essa, imediatamente ele tem que assumir a investigação. É isso que a gente defende, né? Hoje existe um projeto, não sei se é isso, mas acho que é um projeto de resolução no Conselho Nacional do Ministério Público, que pela primeira vez, porque isso normalmente não acontece, o Ministério Público construiu em diálogo com a sociedade civil, que tenta, né, regular justamente isso. Né? Espero que ele seja aprovado, já teve uma primeira votação, deve logo ser votado, mas não é obrigatório, né? Ele é uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, você já tem uma sentença internacional, agora vai ter uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, mas ainda falta, né, os ministérios públicos nos estados cumprirem com tanto a orientação do CNMP como a decisão da Corte. Mas para isso, eu sempre falo que é importante falar da decisão, porque, né, quem conhece os casos não consegue estar em todos os lugares. Então, conhecendo-se que existe um ditame internacional, né, judicial, que isso é necessário, é possível, né, você exigir isso enquanto um direito. Eu sempre falo, não é o que a gente falava no início, por que é importante conhecer? Porque, né, você pode exigir isso a partir dessas decisões, e daí as decisões elas passam a ser um instrumento de reivindicação de direitos por todos, né? E eu acho que isso é super importante. Bem, do Nova Brasília tem um monte de outras coisas, mas eu não sei se a gente tem muito mais tempo, eu vou passar para o Portela se ele quiser complementar e talvez trazer alguns elementos e depois eu falo mais, se for caso. Existe, além desse caso do Nova Brasília, tem um outro caso bem recente, né, que é o da Operação Castelinho, que também envolve violência policial urbana, né, e aí é uma questão até importante aqui, porque lendo sobre esse caso, já li várias vezes, até porque eu uso dessa jurisprudência em pedidos que eu faço em nome de vítimas de violência policial, no que toca a questão dos IPMs, já vou chegar ali. Esse caso é brutal, né, porque foi uma chacina, isso foi em 2002, a chacina no interior de São Paulo, pela Polícia Militar, 12 pessoas foram assassinadas, né, executadas, algumas eram família, pertenciam à mesma família, e foi uma operação fantasiosa, porque não existia o crime. A polícia armou essa operação com um crime que não existiu, de um suposto assalto a um avião, uma coisa hollywoodiana. E para atrair essas pessoas para o mesmo local onde elas foram chacinadas. Né? E aí, a partir disso, obviamente, que as investigações foram conduzidas daquele jeito que a gente bem conhece. Né? Foi instaurado o inquérito na Polícia Civil, também IPM, pela Polícia Militar, o inquérito policial militar, mal feitas as investigações, com perícias, capengas, né, propositais, inclusive isso foi enfrentado pela Corte, a questão das perícias, e também a questão do IPM, porque basicamente a investigação ela se concentrou na Polícia Militar, e como envolviam policiais militares, obviamente que o batalhão que tocou o IPM é dos mesmos policiais militares, então a gente imagina o que acontece numa investigação desse jeito. Demorou-se aí muitos anos para que o Ministério Público entrasse com uma denúncia,
mais de 10 anos para haver uma denúncia, e o final foi que todo mundo foi absolvido. Todos os policiais foram absolvidos e a absolvição foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, ou seja, impunidade total. Então, isso foi para a corte condenou o Brasil. Uma das questões que quero chamar a atenção é essa questão do IPM, porque isso foi dito expressamente na sentença, dizendo, olha, como que você admite que policiais militares sejam investigados pelos próprios policiais militares? E tem uma coisa que chama atenção, porque no Brasil, já na lei interna, já se prevê que no caso de um civil morto por um policial militar, quem teria que julgar é a justiça comum. Então, não haveria que se falar em IPM. Já deveria ser feito através de um procedimento que não fosse tocado pela corporação militar. Mas aí foi feito pela Polícia Civil também o inquérito, mas o inquérito também foi mal conduzido, né, com vários furos de investigação, propositais, e aí entra essa mesma questão que nós estamos falando agora. Talvez, né, fosse o caso aqui de chamar o Ministério Público. O Ministério Público deveria atuar como órgão de investigação e não só como mero supervisor, que também não exerceu o papel de supervisor, diga-se, né, porque nós não teríamos chegado a uma conclusão desse tipo com absolvição, com uma investigação mal feita, com perícias realizadas de uma maneira a confirmar a palavra dos policiais, né, isso que foi compreendido pela corte, que as perícias não foram realizadas para elucidar os fatos, sim para confirmar a versão já apresentada pelos policiais. E a corte entendeu, então, que, portanto, não havia confronto. Pelas provas avaliadas pela corte, pelo que foi trazido para ela, a versão do confronto, que foi até a decisão do judiciário, né, pela absolvição, ela nunca existiu. O confronto era uma ficção. E o que chama a atenção, Helena, é que nesse caso da Operação Castelinho, eu fazendo a minha pesquisa, eu vi muitas notícias da época da operação justificando a mídia, justificando a operação da polícia, dizendo que se tratava de pessoas do PCC, então sempre usando, quando na verdade ali havia pessoas que não tinham nada a ver com o PCC, né, mas usando desse estigma para justificar tudo que a polícia fez ali em relação à violência encampada contra essas pessoas, que resultou na morte de 12 pessoas de maneira sumária, né, execução sumária, e chama atenção isso, né? E a minha pergunta, até eu vou fazer uma pergunta para você, já fazer o papel do Augusto aqui. Não há nenhum caso que envolva a responsabilização de mídia, né, de agentes da mídia, nesse sentido de também funcionarem como uma avalista, né, da violência policial, porque o que a gente vê mesmo, sempre que há uma chacina, uma operação policial brutal, assim, violenta, sempre há esse papel da mídia de justificar sempre a violência, né? E eu não vejo, pelo menos do meu conhecimento, sendo tratado isso pelo sistema interamericano, que eu acho que é uma questão que nem aqui no plano nacional também a gente não vê, né? Qualquer tipo de responsabilização. Não que eu saiba. O mais próximo que a gente chegou, assim, não, talvez em algum outro país, do Brasil certamente não, talvez em algum outro país, mas eu tenho que consultar os universitários, né, do CGU que trabalham com todos os demais países, alguns eu conheço, outros nem tanto, mas eu acho que não. O mais próximo que a gente teve foi no caso da Simone Diniz, que é um caso de racismo, na verdade, né? A Simone era uma jovem que estava se candidatando a uma vaga para trabalhadora doméstica, e, né, o pessoal de hoje não sabe disso, mas antigamente a gente procurava trabalho nos classificados dos jornais, né? Então você tinha uma seção nos jornais impressos que tinha classificados e ali tinham vagas de emprego. E ela tinha achado, né, uma vaga para trabalhadora doméstica que falava, né, que para preencher os requisitos tinha que ser preferencialmente branca. E Simone é negra. E ela liga para a mulher que estava contratando, e quando ela fala que ela era negra, né, ela fala que ela não preencheu os requisitos para a vaga,
E ela entra com uma denúncia por racismo que também é arquivada pelos mesmos motivos da violência policial. Não os mesmos, porque eu acho que daí tem uma questão de corporativismo, acho que com racismo é diferente. Mas que é racismo também, só que daí institucional, que é o que a comissão determina. E nesse caso, esse caso não chega à corte, ele fica na comissão, porque ele era anterior à competência. O relatório de mérito, eu acho que é 2005, 2006, mas como tinha sido um inquérito, né, ele ficou justamente na fase dos fatos e não tinha nada posterior. Mas a comissão determina a necessidade de trabalhar com a imprensa para discutir a forma como o racismo é trabalhado, né? Porque, na verdade, esse anúncio classificado estava na Folha de São Paulo. Como é que você não tem um filtro de pensar que você está anunciando no seu jornal uma vaga de emprego e que diz preferencialmente branco? Então, eu acho que... Mas é a situação mais parecida, mas é muito interessante que você fala, porque, né, esse estigma ele é muito relatado, por exemplo, para os familiares da favela Nova Brasília, até quando as familiares vão declarar na corte, elas ainda têm no discurso muito presente isso, ele não era bandido, né? Ele era um menino, ele tinha chance, se fosse bandido que prendesse. Então, o tempo todo, né, a família de quem, né, é executado pela polícia, tentando justificar que aquela pessoa não merecia morrer. Como se não merecer, né, não merecer morrer fosse exceção. É surreal como isso está embutido dentro da cultura, dentro, né, da nossa realidade. Acho que isso vem de um legado autoritário do nosso país, né, em que o cidadão e a cidadã são vistos como inimigos do Estado, né, que vem da nossa lógica da ditadura e da segurança nacional, mas é surreal como esses estigmas estão tão presentes nessas investigações que isso acaba afetando a forma como as pessoas enxergam, não só a imprensa, mas a imprensa também, porque ela é um reflexo disso, né, enxerga essas situações. E a corte se refere, de certa forma, a isso do Favela Nova Brasília, quando fala em estigma, e da necessidade, né, de devida diligência também no julgamento de casos que, né, de forma a não revitimizar, não estigmatizar as pessoas que sofreram as violações. Então, é muito interessante isso que você fala e como está presente, principalmente nos casos de violência policial, né, o não sou bandido ou não era um bandido, né, porque desde o princípio, se a polícia matou, se ela agrediu, é porque você fez alguma coisa errada. Eu acho que só é importante pontuar bem rapidamente como que do Favela Nova Brasília tem a questão da DPF, das favelas, né? E eu acho que do auto de resistência, porque veio também como uma determinação da corte, né? Que isso impactou o direito pátrio, né? Pelo menos formalmente, né? Mas assim, continua se usando a mesma lógica, só mudou o nome, né? Tirou o auto de resistência. Eu acho que isso vale a pena, porque daí mostra como que isso dialoga. Acho que a Helena pode falar melhor. Eu vou tentar ser breve, né? Eu acho que são o caso da Favela Nova Brasília é muito interessante porque a corte tem, né, o que a gente chama de pontos resolutivos, que são as medidas finais que ela determina como resultado da sentença, são 24. Né? É uma das sentenças que a gente tem com mais medidas que a corte determina em relação ao Estado. Né? E a investigação é uma delas, mas a gente tem né, os parâmetros de investigação e investigação, né, a reabertura dos casos em si. Mas o Portela falou de dois temas que são, né, tem mais um que é interessante também, mas esses dois que eu acho que são mais estruturantes. O primeiro, né, o não uso mais dos autos de resistência, né, e aí a gente tem um problema que é o que você fala justamente, Portela, né, e tem resoluções dizendo que não se deve mais, inclusive da Secretaria Nacional de Segurança Pública, dizendo que não se pode usar auto de resistência, mas daí encontram-se figuras correlatas e a lógica continua sendo a mesma, né? Então você deixa de usar auto de resistência enquanto
uma terminologia, mas você continua usando a lógica de criminalização da vítima, né, dentro das investigações, e daí, inclusive, essas investigações não entram dentro dos registros de, por exemplo, mortes decorrentes de operações policiais. Então, a gente tem um problema, inclusive, né, desse tratamento em trazer uma realidade de qual que é o número efetivo de pessoas que morrem em vítima, por operações policiais. Né? Vou dar um exemplo, que é uma outra obrigação que a Corte faz, que o Estado crie sistemas de dados, né, das violações que ocorrem durante operações policiais, mas também qual o resultado dessas investigações, que não é só dizer foram tantas pessoas mortas ou foram tantas pessoas torturadas, né? O que aconteceu com esses casos? Porque essa dimensão a gente não tem, né? E que vai ser muito grave se um dia a gente tiver, que a gente vai ver que não dá em nada. Mas então, o auto de resistência, a princípio, como termo não existe, mas a gente continua com a lógica em todo o sistema. Daí a DPF 635, a Corte determina que o Estado do Rio de Janeiro crie um plano de redução de letalidade, né, porque, no caso, a gente tinha comprovado os altos índices de letalidade policial no Estado do Rio de Janeiro, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, então é determinado a criação de um plano. Né, e esse plano ele vai ser inserido dentro do debate da DPF 635, né, que, na sua inicial, usa o caso Favela Nova Brasília como referência para várias das medidas que são solicitadas. A DPF é mais ampla que o plano de redução de letalidade, né, mas fala sobre o plano de redução de letalidade e fala sobre a investigação independente. Então, de novo, né, esse diálogo entre cortes e entre direito interno e direito internacional, eu falo que a sentença, na verdade, ela é mais um instrumento para a gente lutar por direitos internamente, né? Faz 8 anos que a gente tem a sentença de Favela Nova Brasília e a gente continua tentando fazer com que se cumpra por meio de ADPF, por meio de incidência do CNMP, por meio de diálogo com o Estado, né? Mas essas sentenças, elas movem uma chavezinha, né? E eu acho que, por menor que seja a mudança, vale a pena. Né? E não só pensando enquanto sociedade, mas eu falo principalmente, eu acho que daí vou falar, né, do meu papel, que é de representante das vítimas, de seus familiares, ter o reconhecimento, né, de um tribunal internacional de que o Brasil violou os seus direitos e que é responsável por isso, faz toda a diferença. É não ter mais que ir a público dizer meu irmão não era bandido. É poder ir a público e falar, eu estou lutando por justiça. Essa é a diferença. Bem, gente, estamos caminhando para o final do nosso programa. Quero aqui mais uma vez agradecer pela presença aqui dos convidados e deixar aqui também o espaço aberto para considerações finais. Também, se quiserem passar algum recado, alguma indicação aí para os nossos ouvintes, ou mesmo divulgação de algum trabalho, por favor, fique à vontade. Podemos até começar com a professora Helena, né, professora? Por favor, fique à vontade. Eu queria só agradecer de novo o convite, dizer da alegria de estar aqui com Portela, com você, Augusto, que eu não conhecia, e incentivar a quem se interessar pelo tema, a ir atrás de informação. Né, hoje a gente tem os sites desses organismos muito mais organizados, com as informações sistematizadas. Né, na Corte Interamericana, por exemplo, hoje você tem o que eles têm em espanhol, nem todas estão traduzidas ao português, mas são gazetinhas, ou gazetilhas em espanhol, né, de jurisprudência, em que eles compilam toda a jurisprudência da Corte sobre diferentes temas. Então, se você estiver pesquisando ou atuando com temas, né, de discriminação, violência de gênero, violência policial, desaparecimento forçado, denegação de justiça, você consegue procurar e, de alguma forma mais ou menos organizada, talvez encontrar parâmetros que podem te auxiliar, né, nos seus estudos e no seu trabalho. Né? Ou qualquer coisa, entre em contato com a gente no CEGIL, que a gente vai ter o maior prazer em poder ajudar quem tiver com qualquer dúvida. Acho que é isso. Obrigada.
Ontem, o ISER, que é o nosso competicionário, uma organização do Rio de Janeiro, lançou, ISER é ISER, né, uma publicação, eu tenho um artigo na publicação, mas tem vários artigos sobre tortura sexual, né, porque a gente sempre fala em Nova Brasília e fala de violência policial pensando nas execuções dos 26 meninos, e a gente nunca fala na tortura sexual das 3 meninas, ou nunca se falava, né, eu acho que pela dimensão do caso, e o nosso desafio agora é trazer esse novo olhar para a violência policial, né, em como ela afeta as mulheres, né, nesses espaços, então, e mulheres negras. Acho que é isso. Convite também para vocês conhecerem a publicação que está disponível no site do ISER. Obrigada. Obrigado, Augusto, por mais uma vez permitir aqui que a gente divida um pouco do conhecimento que a gente tem acumulado nesse tema, né, da violência policial, que, reforço, é um dos temas que eu tenho maior interesse, né, até pela minha atuação como advogado de vítimas de violência policial, como militante de direitos humanos, e também obviamente, como cidadão, né. E também reforçar aqui a gratidão de você ter permitido aqui que eu reencontrasse a Helena, né, foi por conta desse episódio que eu pude falar com ela novamente, fazia tempo que nós não conversávamos, e sempre um prazer dividir espaço com você, Helena, porque você tem uma capacidade de síntese, uma capacidade de análise que eu invejo bastante, e também quero parabenizar pelo seu trabalho que você tem feito já há anos, né, na litigância lá no sistema interamericano, e deixar as portas abertas aí para que a gente possa fazer outras conversas no futuro. Eu queria deixar uma indicação aqui, acho que já até foi indicado em outro episódio, mas indico novamente, que é o filme documentário Auto de Resistência, né? Eu acho que é uma obra bem interessante, que mostra toda essa luta, né, das famílias, das vítimas de violência policial, para acabar com essa figura do Auto de Resistência. Então, o documentário consegue dar um bom panorama, né, de como funciona o auto de resistência, para que ele serve, como opera a violência policial, como operam as agências de persecução. Então, eu acho um filme muito importante e merece ser visto. Também aproveito de deixar a indicação, né, Portela, além de citar esse documentário que é o Auto de Resistência, a minissérie Rota 66, né, adaptação do livro do Caco Barcelos, está no Globoplay, e fiquei impressionado assim, com a qualidade da produção, né? Então, deixo aqui mais uma vez essa recomendação. As recomendações dos nossos convidados vão constar aqui na descrição do episódio, né? Inclusive aqui o artigo que a professora Helena citou. E quero agradecer em especial você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento, e te peço mais uma vez aquele favor: se você conhece alguém que possa interessar por esse conteúdo, por favor, nos ajude compartilhando esse episódio, pois assim vamos propagando o conhecimento. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Até a próxima e um grande abraço a todos.